és o meu alívio. Amém. Então, a gente viu aí nesses tópicos anteriores, até o tópico 3, dentro dessa ideia de buscar na Bíblia a nossa origem, o nosso propósito e a nossa existência. A gente tem visto que a Bíblia apresenta o reino de Deus e o império das trevas. A gente viu que o reino de Deus é esse reino do amor, já que Deus é amor. Que nós temos a nossa origem em Deus, que é amor, e que o propósito da nossa existência é amar. Vimos que o ser humano cai desse propósito, né? E que a ideia era encher a terra, a ordem que Deus dá para Adão e para Eva, né? E ele diz: encham a terra. E encham a terra de quê? Da imagem e semelhança de Deus, porque a ideia dele era justamente que nós pudéssemos refleti-la. Mas a humanidade cai desse propósito quando então decide assumir os rumos da própria existência, discernindo por si própria o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Ao invés de admitir a inspiração de Deus com esse discernimento. E como a gente tem visto, somente a submissão da humanidade a uma única vontade de alguém que é perfeito e cuja vontade é perfeita pode proporcionar harmonia na convivência e na vivência de toda a humanidade, né? E quando então aqueles que decidem que vão eles próprios tomar o rumo das suas vidas, eles vão acabar vivendo uma guerra de todos contra todos, porque cada um vai viver e enxergar a vida e, portanto, viver a vida de acordo com seus próprios interesses, de acordo com as suas próprias vontades, né? E aí sempre vai haver conflitos. E a harmonia, então, que é própria de um corpo, não vai acontecer. E aí Deus, então... Olá, Sirleide, bom dia. Então, para que aconteça essa harmonia, que ela seja restabelecida, Deus então começa esse propósito aí para restabelecimento da comunhão com a humanidade, né? E isso então, como a gente viu, aconteceria a partir de Jesus, cujo sacrifício não se resume àquele ato há 2000 anos atrás ali na cruz do Calvário, mas que está para muito além, porque a própria Escritura, como a gente mencionou, em 2 lugares, ela diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, somente porque antes da fundação do mundo, antes do primeiro haja, antes da primeira coisa ter sido formada ou ter sido criada, o Cordeiro de Deus foi imolado. Porque se isso não tivesse acontecido, não haveria nada para sustentar o efeito propiciatório do sacrifício de Jesus, não sustentaria o livre-arbítrio à humanidade, não sustentaria a possibilidade da humanidade decidir por si só se ela queria ou não viver em comunhão com Deus, porque em decidindo viver separada de Deus, ela não ia poder experimentar isso e depois fazer o caminho de volta, porque uma vez afastado da comunhão de Deus, decidido sair da comunhão de Deus, a humanidade nunca mais poderia voltar. Se ela é jogada para esse lugar chamado inferno. Mas como nós vimos, inclusive lá na reflexão última sobre o batismo, quando Jesus é lançado para esse lugar, que é o lugar de inferno, é o lugar da separação de Deus, ele é lançado para esse lugar onde toda a humanidade se encontra, ele é lançado para lá já antes da fundação do mundo, sem ter tido pecado nenhum. Então, quando ele lá, estando lá, de acordo com o escritor aos Hebreus, estando lá, ele clama àquele que pode livrar da morte, tendo sido ouvido em razão da sua reverente submissão. E aí, então, é que a ressurreição de Cristo acontece, por quê? Pelos méritos dele. E a gente que, estando lá, não tendo mérito, mas se torna um com Cristo, a gente é ressuscitado juntamente com ele. Então, isso tem que ter acontecido, de fato, antes da fundação do mundo, porque senão, se fosse no ano 2000 e a eternidade tivesse acontecendo concomitantemente ao nosso tempo, o que se diria das pessoas que viveram antes do sacrifício de Jesus
ali na cruz do Calvário 2000 anos atrás. O que teria acontecido, então, com todos os profetas, né? Com o próprio Moisés, com Davi? Eles não teriam tido a possibilidade de ser salvos, mas apenas porque isso aconteceu antes da fundação do mundo, antes que o próprio tempo viesse a existir, é que, então, ela pode alcançar igualmente todas as pessoas e todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares. E então a humanidade agora ela está com a possibilidade, graças ao efeito propiciatório do sacrifício de Jesus, como a gente viu, de fazer esse mergulho de volta em Cristo, de fazer esse mergulho, portanto, de volta em Deus, de fazer esse mergulho de volta naquele propósito de Deus de que vivamos em unidade. Por isso Jesus enfatiza tanto naquele último momento, quando ele está para ser sacrificado, naquela última noite ali, em que ele seria levado, e ele orando pelos discípulos, e ele diz: Pai, eu peço para que o Senhor esteja neles como eu estou no Senhor, e o Senhor está em mim, para que nós possamos ser um. Esse é todo o propósito, era esse. Por isso também ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou mandar o Espírito Consolador. Aquele mesmo Espírito que lá no Jardim do Éden era o que movia em Adão e Eva antes do pecado, antes da desobediência, antes deles assumirem a vida de forma individualizada. Esse é o mesmo Espírito que é soprado, então, agora novamente, a partir de Jesus, quando ele vai e ele sopra de volta na gente o seu Espírito, e vai acontecer da primeira vez ali, muito marcante ali no Pentecoste, quando ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, esperem-os, dando justamente a ideia de que sem aquele derramamento do Espírito, sem o sopro do Espírito Santo, nada podia acontecer. O sopro do Espírito seria o start quando tornaria real, tornaria concreto tudo aquilo que Deus veio para manifestar. Mas tanto isso não é apenas para depois da morte física de Jesus, que a gente vai ver ali no Velho Testamento algumas pessoas que foram de fato cheias do Espírito Santo, pessoas que através do Espírito Santo receberam a palavra de Deus, pessoas como Sansão que receberam força física justamente quando era cheio do Espírito Santo. Então isso só aconteceu porque mesmo antes do sacrifício de Jesus ali, no tempo e no espaço, tendo sido ele encarnado, houve um sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus foi sacrificado num plano muito maior, com consequências muito mais amplas, que a gente não consegue alcançar. Apenas ter um pequeno vislumbre, né? E aí, então, uma das coisas que Jesus falou foi a respeito da lei e os profetas, e esse capítulo 4 a gente fala justamente sobre a lei e os profetas. Uma das coisas que Jesus justamente disse foi que a lei e os profetas se resumem num só preceito, o preceito do amor. A lei e os profetas se resumem num só preceito, que é o amor. Então, a ideia desse tópico é a gente fazer essa leitura do Velho Testamento, passar por todo o Velho Testamento, a partir dessa ótica do amor, sendo o amor não um sentimento, amor não isso que a gente chama de amor, né? O que a humanidade chama de amor, o que a gente considera amor, mas como a gente viu, o que a Bíblia considera que é amor. A Bíblia apresenta amor como sendo essa condição, essa situação de submissão à vontade de uma única pessoa, de um único ser perfeito, que é Deus, que é a única fonte do amor. Então, só existe amor no ambiente onde Deus sopra a vontade dele e as pessoas acatam de maneira absoluta a vontade dele. Esse é o que é amor à luz da Bíblia. O próprio Jesus, ele diz que ele se sujeitava ao Pai, tudo que o Pai mandava, ele fazia. Então, ele mesmo tendo sido encarnado, ele viveu em amor e mostrou, inclusive, provou ser possível essa vida de amor, mesmo tendo o livre-arbítrio. Mesmo tendo a possibilidade de desobedecer, ele tanto tinha, por estranho que isso realmente nos pareça, que o escritor também aos Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas. Se ele foi tentado, é porque ele poderia ter desobedecido. A gente não tem ideia do que seria se Jesus tivesse desobedecido, como as coisas seriam,
mas de alguma forma essa possibilidade existia, tanto que o escritor aos Hebreus diz que é por isso que a gente pode chegar com toda a confiança a Jesus como esse nosso sumo sacerdote, porque ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas e das nossas necessidades. Então, Jesus, ele manteve essa comunhão com Deus justamente porque ele manteve a submissão absoluta a Deus. Ele não quis seguir o próprio rumo, ele não quis discernir por si próprio do que era bom e o que era mal, inclusive diante do momento onde, de repente, soava para ele que o passar pela cruz podia não ser necessariamente a melhor opção, que talvez existisse uma segunda opção, onde ele está sofrendo aquela agonia, onde ele diz o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele está enfrentando essa luta entre a carne e o espírito, o próprio Jesus, mesmo nesse momento, ele diz, Pai, se for possível me passar desse momento, me passa desse momento, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, mesmo no momento da provação, no nível mais alto, ele manteve a obediência absoluta a Deus e passou, então, por esse momento que ele chama justamente de um batismo, como a gente viu na semana passada, e dizendo que todos nós também precisamos passar por esse mesmo batismo, que é morrer com ele e ressuscitarmos com ele, e para vivermos, então, de volta o reino de Deus, o reino de amor, sendo transportados ou transferidos de volta aí, né, saindo então do que a Bíblia chama de império das trevas, né? E nós vimos então que nesses tópicos aí anteriores, que a maneira, uma das fases aí do conhecimento de Deus é a fase do conhecimento racional. A Bíblia apresenta a fé como sendo racional. Ela não se resume à fé, à razão. A fé nunca vai ser completamente alcançada pela razão, mas ela é racional, ela não é irracional. E aí a Bíblia, então, diz que, como nós vimos, Deus manda, por várias maneiras, ele vem se comunicando com a humanidade para que a gente possa entender tudo isso que aconteceu desde que Adão foi criado, ou até desde antes da criação de Adão, da formação de Adão, para que a gente possa entender. Por quê? Porque a nossa fé é racional, nós somos chamados a uma fé racional. Então, ele se comunica com a gente de várias formas, e o primeiro pregador que a gente viu que Deus levanta para pregar para a humanidade é a própria natureza. A gente viu lá como em Salmo, capítulo 19, de uma maneira poética, fala sobre a natureza comunicando com a humanidade a existência de Deus, para que nós, então, tendo essa consciência, essa fé racional da existência de Deus, dizer, Deus tem que existir quando a gente contempla a beleza da natureza, a gente possa invocá-lo e, invocando, ser salvo, porque há a promessa de que todo que invocasse o nome do Senhor seria salvo. E Romanos também, no capítulo 1, versículo 20, Paulo dizendo que não há desculpa para quem não se submete ao senhorio de Deus, para quem não reconhece Deus como Deus, e todos os seus atributos de Deus, porque todos esses atributos têm sido vistos claramente por meio das coisas criadas. Então ele diz que, não, mas ninguém pregou para mim, ninguém falou, eu não sabia, me ensinaram errado. Ele diz, você não tem desculpa, porque a natureza evidencia os atributos, a existência e os atributos de Deus. Então, isso diz o quê? Que a natureza vem pregando para a humanidade, Deus vem falando com a humanidade através da natureza. E Hebreus, então, capítulo 1, versículo 1, é um texto muito, muito interessante que eu começo a introduzir aqui esse capítulo com ele. Porque o escritor aos Hebreus, ele justamente, olha que interessante, ele está então aqui já praticamente na época de Jesus, logo depois, pouco tempo depois da saída de Jesus, é que então o escritor aos Hebreus ele vai escrever então essa carta. E ele começa justamente dizendo, havendo Deus, desde a antiguidade falado, em várias ocasiões e de muitas formas. Legal? Então, como a gente vê, uma dessas formas foi a natureza. Mas outra dessas formas é exatamente o que a gente tem registrado aqui no Velho Testamento. A lei e os profetas. Todo esse movimento, o escrito, os acontecimentos ali na lei e os profetas, são falas de Deus com a humanidade. Eles, havendo Deus desde a antiguidade,
quase que desde sempre, né? Falado em ocasiões de muitas formas, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, ou seja, aos nossos antepassados, por intermédio dos profetas. Então, ele vai falar aqui, especificamente aqui, sobre as várias formas que ele falou aqui, por intermédio dos profetas. E o versículo 2 vai dizer: nestes últimos tempos nos falou mediante o seu filho Jesus. Porque, como João vai dizer, João apresenta com essa mesma ideia e apresenta Jesus como aquele verbo encarnado que agora está habitando a gente. Então, ele apresenta também Jesus como sendo também a palavra de Deus e vai dizer, agora, nesses últimos tempos, Deus não fala mais, não falou com a gente através de profetas, como tem falado desde a antiguidade. Nesses últimos tempos, Deus falou através do seu próprio Filho, Jesus. Porque, de fato, então, Jesus esteve ali no meio deles, encarnado. Então, o que a gente vai ler ao longo dessas semanas aí, desses tópicos, é justamente Deus falando com a humanidade. Isso a gente precisa ter em mente. Esses livros todos não são apenas historinhas, não são apenas uma coletânea de leis, códigos de leis, não. É tudo o que a gente vai ler aqui, é Deus falando com a humanidade. E falando o quê? É como eu coloco em algum lugar, lá, acho que na apresentação do livro, eu coloco justamente, eu cito que o Caio Fábio diz que a Bíblia é uma carta de amor de Deus à humanidade, escrita por Deus para a humanidade. Olha que coisa forte, né? Você poder resumir a Bíblia, de fato, foi o que Jesus falou. Se o Velho Testamento, a lei e os profetas, né? Vamos supor que aqui está na metade. A lei e os profetas se resume num só preceito ao amor. E o novo é o cumprimento do velho, a concretização do velho, para o qual o Velho Testamento apontava para o Novo. Então, o novo também é amor. O novo também se resume no amor. Se o novo e o velho se resumem no amor, então, de fato, a Bíblia toda, todo esse catatal aqui, é uma carta, é um escrito, portanto, uma carta, é um escrito de Deus à humanidade. É uma carta, e o que essa carta fala? Amor. Então, a carta de amor. Por isso que quando eu refiz essa capa aqui da Bíblia que estava velha, eu pedi para gravar aqui a palavra amor, porque tudo que tem aqui dentro é isso, amor. Então, a gente precisa ler a Bíblia sob essa ótica. Agora, claro, sempre enfatizando amor sobre a partir do entendimento do que a própria Bíblia diz que é amor e não do que nós entendemos como amor. Porque tem muita gente que começa a ter essa percepção, a entender isso, e aí começa, então, a usar isso como a partir do nosso conceito de amor e começa a usar isso como pretexto para poder viver a vida que quiser, dando para tudo o que vai fazer, mesmo contrariando a vontade de Deus e mesmo existindo contra o próximo, e vai estar chamando, então, isso de, não, isso não tem problema, não tem pecado, porque é por amor. Como se a gente é quem definisse o que é amor e o que não é amor. Amor é estar ou não estar em conformidade com a vontade de Deus. E é por isso que o amor ao próximo, quando a gente ama ao próximo, isso é tido como amar a Deus, porque a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. E por isso que João vai dizer que quem diz que ama a Deus e odeia o seu próximo ou não ama o seu próximo é mentiroso. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós amemos o nosso próximo. Porque apenas a partir do amor ao próximo nós podemos refletir a imagem e semelhança de Deus, que vive a Trindade dessa forma, vive em amor, porque Deus é amor. Então, nós vamos ver aí todos esses textos de Gênesis até, a gente vai passar aí, praticamente todos os textos, como a gente viu lá, salvo engano, só 9 lá na introdução. Eu digo que só 9 dos livros da Bíblia não são mencionados aqui nesse tópico, mas nesse capítulo. Mas de Gênesis até Malaquias, nós vamos justamente fazer essa leitura da Bíblia sobre essa ótica do amor. E a gente vai ter, então, um intervalo, quando acaba Malaquias. Malaquias é escrito por volta do ano 430 a.C., e é a última voz de profeta que existe. Como aqui o escritor dos Hebreus diz, e Deus, então, falou conosco muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas,
Só que todas as gerações tiveram a Deus falando com elas, mas de repente a humanidade experimenta um silêncio de Deus. Deus não fala com a humanidade, não fala com o seu povo, com o povo de Israel, por 400 anos, em torno de 400 anos. Porque 430, mais ou menos, tendo sido escrito, então é com esse último livro, é a última vez, a última palavra de Deus lançada ali através de profecia para a humanidade e para o povo de Israel. E aí, de repente, então, imagina um silêncio de 400 anos, é quase o tempo de toda a existência do Brasil com consciência de Brasil, do chamado descobrimento de Brasil, né? Que a gente tem aí pouco mais de 500 anos, sei lá, pouco mais de 500 anos, aí considerado a data que diz que a gente foi descoberto, entre aspas. Você imagina o tempo de toda a existência desde que chegaram aqui para descobrir o Brasil, embora os índios já então teriam descoberto, né? Mas vamos pular essa parte. Então, desde esse tempo aí que se tem como o Brasil existindo, como se nunca tivesse tido um único livro, uma única página, uma única frase, uma única palavra, uma única letra de palavra de Deus para a gente aqui no Brasil. Nada de profecia. Isso é o que é a ideia desse silêncio aí, que foi experimentado, então, pela humanidade e pelo próprio povo de Israel, acostumado a sempre Deus levantava um juiz, levantava um rei, levantava um profeta, mas sempre um profeta, às vezes através de juízes, mas sempre, normalmente através de profetas, mas há juízes também e há reis por meio também de quem Deus falou diretamente, a quem e por meio de quem. E, de repente, depois de todo esse silêncio, o povo vivendo ali na escravidão, vivendo exilado, vivendo subjugado, como Deus tinha dito que aconteceria. E aí, de repente, depois de todo esse silêncio, as pessoas certamente na expectativa de que surgiria um novo profeta para escrever um novo livro, né? Não que seria para eles, claro, verbalizado, para a gente é que chegaria como livro, mas as pessoas esperavam que alguém levantasse, de repente, como, de novo, palavra de Deus para que o povo pudesse ser libertado. Mas eles tinham também a promessa de um Messias que viria como libertador. E, de repente, esse Messias, e eles esperavam alguém que fosse alguém comum e que chegasse e que, de repente, com um poder muito grande, assumiria o trono de Davi, seria, portanto, um descendente de Davi, como a promessa, e que ele reassumiria o domínio de Israel, e Israel voltaria a ser aquele povo potente, um povo forte, uma grande potência, e que dominaria novamente sobre as nações, e que nunca mais seria novamente subjugado, nunca mais seria novamente escravizado. Eles estavam esperando o nascimento, o surgimento desse descendente de Davi, esse que seria o Messias, para a salvação do povo de Israel, que é essa sombra da humanidade toda. E, de repente, Deus manda o seu próprio filho, o Messias, que a Bíblia apontava, os profetas, de quem os profetas tanto falavam, não era um Messias para salvar Israel físico, mas era um Messias para salvar o Israel espiritual, que é toda a humanidade. E ele chega agora, então, como a palavra de Deus encarnada, como é então apresentada por João. Então, a gente vê um valor muito maior quando a gente imagina João apresentando Jesus no capítulo 1 do seu evangelho, da sua epístola. Ele, então, ele vai dizer que o verbo, a palavra de Deus, é como se, então, ele, pelo contexto que eles estão dizendo, era como se ele estivesse dizendo a palavra de Deus que ficou silente pelos últimos séculos. A palavra de Deus que nada nos trouxe, que nada nos falou nos últimos 400 anos. A palavra de Deus que nada nos falou ao longo das últimas gerações. Encarnou e habitou no meio de nós. Encarnou e viveu no meio da gente, não falando mais apenas através da boca, não falando mais através apenas de escrito, mas falando através de movimentos, através de olhares, através de abraços, através de broncas, através de chicotadas em coisas, através da sua ira, através do seu
do seu toque. Esse Deus que ficou silente todo esse tempo, de repente ele falou através do seu próprio Filho encarnado. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Olha a beleza que é quando a gente imagina, então, João apresentando Jesus como o Verbo encarnado, depois de o Verbo não ter falado ao longo de 400 anos. E aqui, portanto, também Hebreus, quando ele diz, olha, por muitas vezes foi falado aos nossos antepassados, aos nossos pais, e agora, de repente, então, quando ele apresenta também Hebreus falando sobre Jesus, ele diz, mas nesses últimos tempos nos falou através de Jesus, ou seja, quando isso é dito através, depois de um silêncio muito grande, é como depois você está muito tempo sem comer, você está num jejum ou por alguma situação você teve que ficar muito tempo sem comer, quando você vai comer, aquilo tem um outro tom, tem uma outra... Agora, a humanidade, o povo, ela estava tanta palavra, que já nem dava mais valor para a palavra de Deus. A gente vê os profetas, cara, entrava num ouvido e saía no outro. A gente vai ver muito isso ao longo desses tópicos, como as pessoas não davam ouvidos mais à voz de Deus, de maneira nenhuma, minimamente. E de repente vem esse silêncio e as pessoas ficam sedentas, então, da palavra de Deus. Inclusive, Amós vai justamente falar a respeito de um silêncio que Deus disse que as pessoas ficariam com tanta fome, tanta sede. Ele ia trazer uma fome e sede tal da humanidade, mas não seria fome e sede de comida, mas seria fome e sede da palavra dele, porque ele ficaria um tempo sem dizer essa palavra, possivelmente falando aí a respeito desses 400 anos aí, ou falando também, estou colocando num outro plano, falando justamente sobre isso que a humanidade experimentou da falta de Deus e, de repente, do retorno, que é esse que a palavra de Deus apresenta, que o Evangelho apresenta, que o sacrifício de Jesus apresenta, né? Então, eu falei, a gente vai passar nesses tópicos, esse aqui é a introdução do capítulo, né, que eu estou comentando com vocês aqui. Então, a gente vai passar os olhos aí pela história da humanidade, desde Adão e Eva, até, então, os tempos ali dos primeiros cristãos, dos pais da igreja, onde a gente tem registrado. Na verdade, não, a gente vai ver até, justamente aqui, até o momento desse silêncio, é o que a gente vai ver nesse tópico aqui, até o livro de Malaquias. Mas vendo, então, todo esse movimento da humanidade, é muito interessante quando a gente vê a fé nossa como racional. É muito interessante como a gente pode ver a Bíblia e ver como esse passar de olhos que a gente vai dar, e vocês que ao lerem também a Bíblia toda, porque óbvio, a gente vai lendo os pontos, mas eles precisam ser completados pela leitura toda, né? Imagina, a Bíblia é gigante para caber aqui, vão ser 100 e poucas páginas aqui, esse capítulo aqui. Mas é muito legal quando a gente vê, do ponto de vista da racionalidade da nossa fé, a gente vê que existe uma sequência que vem desde Adão. E como Deus é bondoso e respeita a nossa razão, que deixou tudo isso registrado desde o zero, desde Adão. Está tudo registrado, todas as gerações registradas. A Bíblia em si, ela não está para a gente na ordem cronológica, até porque em muitos pontos é impossível, porque tem coisas acontecendo concomitantemente em lugares diferentes, como acontece principalmente ali no reino de Israel, quando há aquela divisão. Fica muito confuso quando você vai ler ali 1 Reis, quando você vai ver 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, é tudo muito confuso, porque a narrativa não dá separado para você, mas ela está dizendo o que está acontecendo ao mesmo tempo no Reino do Norte e no Reino do Sul, porque Israel passou por uma divisão, passou a ser 2 reinos. Então fica tudo muito confuso. Mas quando a gente vê isso e vê as coisas acontecendo ali, e a gente apresenta aqui de maneira cronológica, e você vai podendo ver isso acontecendo cronologicamente, faz muito mais sentido. E você vê que desde Adão, a narrativa até 430 anos antes de Cristo, ali você tem toda a narrativa ali dos acontecimentos acontecendo. Não é que Jesus não chegou de repente
esse verbo encarnado não chegou e disse, deixa eu contar uma história longa para vocês que vem desde Adão. Não, ele já chegou para concretizar, para ser a confirmação de toda aquela história que vinha sendo contada desde sempre pelos profetas e pelos escritores dos livros. Então, não é algo que uma única pessoa escreveu dizendo, olha, existiu uma pessoa que chamava Adão, existiu uma pessoa depois dele chamada Caim, existiu uma pessoa chamada Abel, existiu um chamado Sete, existiu alguém chamado Enoque, existiu alguém chamado Noé, existiu alguém chamado Abrão, o nome dele foi mudado para Abraão, existiu alguém chamado Noé, existiu alguém chamado Isaac, existiu alguém chamado Jacó, existiu alguém chamado José, existiu alguém chamado Davi, existiu alguém chamado Salomão, existiu alguém chamado, e existiu alguém chamado Jesus. Uma única pessoa contando essa história toda que está na Bíblia. Pensa bem comigo. Já seria algo extraordinário. A pessoa precisaria de um nível de criatividade, de capacidade para escrever esse livro todo e não se perder. Não se perder. Ele precisaria de um nível de criatividade, de capacidade tal, que já seria extraordinário. Por isso eu brinco que se isso aqui tivesse sido invenção de alguém, e foi tudo conversa, que Deus não existe. Então, esse cara, eu não tenho problema nenhum em acabar tendo sido enganado por esse cara. Ele merece. Se tivesse, ele mereceria. Se tivesse sido um cara e a minha vida tivesse sido um completo equívoco ao tentar viver de acordo com o que esse livro aqui ensina sobre a humanidade, a minha vida não teria sido perdida, porque dentro de qualquer outra possibilidade teria ainda assim sido a melhor maneira a ser vivida, que seria mais coerente. Seria ainda assim a que faz mais sentido, mesmo que depois da minha morte eu descobrisse que era nada daquilo. Mas de todas as possibilidades que me foram apresentadas, ainda assim teria sido a que teria feito mais sentido. E se Deus não existe, esse cara seria o que na humanidade seria o superior e poderia então acabar sendo tratado como Deus, o cara que escreveu esse negócio com tanta criatividade, com tanta esperteza, com sagacidade nesse nível para poder enganar a gente desse jeito. Então, se Deus não existe, olha, então parte do pressuposto que ele não existe, essa pessoa é alguém que eu tranquilamente poderia colocar como Deus, como um ser humano acima dos outros seres humanos, por essa capacidade de inventar um negócio desse. Mas o que a gente vê, e aí torna esse milagre e a beleza disso muito maior, é que a Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas diferentes, no intervalo de tempo de milhares de anos. Milhares de anos. Eu estou tentando escrever esse livro aqui há poucos anos, há pouco mais de uma década. Toda vez que eu abro um tópico nele, eu tenho que mexer alguma coisa, porque eu lembro, vou tirar, para tentar ficar um negócio mais coerente, ou de coisas que realmente eu disse, caramba, isso aqui é mais do que isso, é aquilo outro. Porque a gente está naturalmente crescendo, evolução, cada novo conteúdo nos eleva. Lendo esse tópico aqui ontem, revisando isso daqui, a introdução e o tópico 9, nossa, eu vejo, para mim, é como se fosse a primeira vez. Eu digo, cara, que negócio interessante, que surpreendente, como a Bíblia é rica e tal. É natural que o ser humano mude e que, se ele começa a escrever algo no início da sua vida, é muito natural que no final da sua vida ele tenha percepções diferentes lá do início e ele tenha que fazer algumas correções, evoluções, e algo do que ele disse no final da sua vida não seja mais condizente com o que ele disse no início da sua vida. É muito natural isso. E aí, quando você pega, não é nenhuma só pessoa, mas você pega pessoas diferentes, dezenas de pessoas diferentes,
com culturas diferentes, com níveis de conhecimento diferentes, culturas com diferenças milenares. A gente não está falando de cultura diferente, a cultura do Brasil que está aqui e a cultura da China. Alguém lá hoje, no mesmo tempo aqui, não. Eu estou falando de gente que, além de ser pessoas em lugares diferentes, elas existiram, ou mesmo que for no mesmo lugar, no espaço, mas diferente no tempo, com milhares de anos de diferença. 1000 anos, 2000 anos, mais de 2000 anos de diferença. Uma escrevendo sem ter tido acesso ao livro que a outra escreveu muitas vezes. E normalmente, porque o que acontece? É inspiração de Deus, é o que o profeta está dizendo que está acontecendo, é o que alguém está relatando que está acontecendo num determinado momento ali do povo de Israel. Aí o outro está escrevendo o que aconteceu num outro momento do livro de Israel. Aí o outro ele está escrevendo o que o profeta foi falando ao longo da vida dele em relação ao povo de Israel. Aí, de repente, alguém junta esse negócio. E elas falam uma coisa só. E não fica buraco. E não tem contradição. E se você pega ali, você consegue datar as coisas a partir de Adão. Porque você tem mencionando com quantos anos que cada pessoa gerou quem. E você vai vendo que a Bíblia vai pegando uma raiz, uma espinha dorsal, né, de alguém ali, desde Adão. Você vai ter uma espinha dorsal até chegar em Jesus, né? Então, nessa espinha dorsal, você vai pegando, Deus sempre escolhe alguém, normalmente o mais velho, mas tem as exceções, primogênito. E você, então, ele escolhe alguém, e esse alguém é o que vai dar continuidade, tem mais um alguém, e ele vai dizendo, o fulano gerou o Beltrano com tantos anos. Quando o Beltrano nasceu, esse aqui tinha tanto. Então, você pode pegar a partir da idade desse aqui, quando gerou esse, a vida toda desse, mais esse, com a vida toda do próximo, mais a idade que ele tinha quando nasceu e etc., você vai tendo a idade da humanidade. É por isso que eu vou, no tópico, eu vou mencionando a idade, quantos anos antes de Cristo as coisas aconteceram. É porque você tem como, existe esse cálculo feito com uma precisão que pode ser considerada perfeita, porque a margem de erro é de pouquíssimos anos, é de muito pouca, considerando a existência milenar da humanidade. Eu que trago aí com a literalidade, você tem aí 4.000 e poucos anos para trás e mais 2.000 para cá, a humanidade tem 6.000 e poucos anos. Eu prefiro adotar isso dessa forma do que partir de um pressuposto que alguns partem sem nada, porque aqui você tem o cálculo, Adão viveu tantos anos e gerou fulano. Beleza, eu tenho fulano, então. Aí depois tem o fulano, viveu tanto tempo, jogou cicrando. Eu somo o quanto dele até o quanto que ele viveu até gerar o outro. Você vai tendo uma possibilidade de cronologia da idade da humanidade aqui, que eu não vejo por que você admitiu, que às vezes dizem que porque a humanidade tem milhões de anos. Da onde que você tira isso? E que ao longo de milhões de anos houve uma evolução no ser humano para chegar até nisso. Você vai partir. Isso para mim não é racional. Porque eu teria que partir de um pressuposto que para mim não tem nenhum lastro. Imagina se já a dificuldade que já foi de você achar rastro de humanidade há 6.000 anos atrás, que seria Adão aqui, o primeiro, 6.000 e pouco, imagina milhões de anos. Então, eu vou ficar com o que tem, com a história que eu tenho apresentado. A minha racionalidade diz assim, vamos pegar isso aqui porque está muito bem contado. Não se resume a isso. Reitero, não parte da razão, não cabe na razão e não termina na razão, mas é racional, não viola a razão. É isso que a Bíblia diz quando Paulo diz que a nossa fé é racional. Então, é muito belo quando a gente pode ler a Bíblia dessa forma e percebendo isso. E vendo que existem as idades, o tempo, e que depois do outro viveu o outro, e que depois do outro viveu o outro. Até que quando chega então Jesus,
Mateus, então, e um outro dos evangelhos me fugiu, não sei se Lucas, me ajudem aí se vocês lembram. Dois dos evangelhos, eles vão fazer o quê? Eles vão apresentar justamente Jesus a partir da genealogia que vem desde Adão. Isso para a nossa razão é perfeito, isso é amável como Deus respeita a razão da gente. Ele apresenta Jesus, o filho dele encarnado, e não apresenta como alguém que desceu de paraquedas e diz assim, e pronto, e você acredita quem quiser e quem não quiser não acredita. De fato, embora sendo a fé, a gente se quer e se não quer, mas ele já é apresentado agora como um ser humano que tem todo um lastro na humanidade, ele tem toda uma ascendência até chegar em Adão, e toda essa descendência é narrada. E ali na sua ancestralidade paterna e na sua ancestralidade materna. Tem um rastro ali. Jesus não é alguém que nos é apresentado como alguém que caiu de paraquedas, ninguém nunca ouviu falar sobre ele, ou se que ele um dia chegaria, não sabe de onde veio, não sabe para onde veio, sabe. Aliás, o fato de saber foi uma das coisas que as pessoas quiseram dizer, como assim? Você é filho de José, cara. A gente conhece. A cidadezinha que o cara vê, a gente sabe de onde ele vem, não tem como sair coisa boa dali. Quem? José, o carpinteiro, o filho dele? Ele que vai ser o libertador, o que a gente está esperando aí. Para de brincar. As pessoas quiseram usar isso, na verdade, até o fato de ele não ser alguém que caiu de paraquedas do nada, que tem lastro na antecedência aí da humanidade, para usar isso até contra para aquele tal, que na verdade viola, na verdade, a nossa razão. O lógico é que existe alguém que não caiu de paraquedas e que é descendente de Davi e que é descendente, ele tem a ligação tanto com o trono do sacerdotal quanto com o trono de Davi. É lindo como é colocada a ascendência de Jesus, né? Você ia falar, Jeová? Não, era exatamente esse último ponto que você falou aí, como ele era referido como Jesus Cristo, filho de Davi, também para remeter a essa ancestralidade. Perfeito, obrigado. Não é alguém que caiu de paraquedas. É. Então, olha o link, ficou 400 anos sem ninguém escrever nada. Quando o verbo encarnado chega, já apresenta aqui, fazendo o link. Já faz a ponte. E mesmo nesses 400 anos, a descendência foi toda indicada. Não teve palavra de Jesus, mas a história estava sendo palavra de Deus, 400 anos. Profecia. Mas a história estava sendo registrada e, portanto, você tinha as ancestralidades. E aí vem a ancestralidade e emenda. Não fica assim, aí foi até fulano e passou 400 anos que a gente não sabe quem foi pai de quem, e aí mas acredita em mim e veio desse ramo. Não tem acredita em mim. Está aqui, ó, fulano do Beltrano, do Cicrano, e está todo aqui colocado. Isso é respeito à nossa racionalidade. Eu amo Deus também por isso. E às vezes a gente, a pretexto sob o pretexto da fé, a gente quer ignorar a inteligência das pessoas. A gente quer pregar um evangelho irracional. A gente quer pregar coisas e ensinar coisas que, embora de fato para uma pessoa aconteceu, é verdade, mas quer transformar aquilo numa regra geral. Para outros 10 não aconteceu, mas a gente quer continuar sustentando que aquilo é daquele jeito, mas não cabe na cabeça de um ser racional que aquilo é uma regra geral, se aplicou para 1 e para 9 não, e que fosse o inverso. Né? Até porque... Mas a gente quer realmente colocar aquilo ali. Então, até eu porque amo esse respeito que Deus tem pela nossa racionalidade. Foi Ele quem nos deu essa inteligência e Ele não a subestima. Agora, é claro, Ele deixa claro que Ele está para além do que a nossa mente possa alcançar, por mais prodigiosa que ela seja. E aí a gente vai ter que emendar com a fé, com a parte de uma fé que não cabe na razão, embora continue sendo racional, mas é que não cabe na minha razão. Não deixa de ser racional, mas na minha razão já não cabe. E aí eu vou racionalmente fazendo determinados links
de parte que a minha razão alcança, com outra parte que a minha mente alcança, embora tenha algumas pontes, alguns espaços aí que a minha mente não alcançou, é natural que seja, e se assim não fosse, é como a gente disse lá atrás, se Deus coubesse na minha cabeça, seria tudo menos Deus. Se todo o plano de Deus para a humanidade coubesse na minha cabeça, ele seria tudo menos Deus. Não dá, ele é muito profundo, ele é muito elevado para os planos e os propósitos deles caberem na minha cabeça. É isso que o faz Deus. Então, a razão me diz que também isso contribui para a minha fé, mesmo o fato de eu não entender tudo. Porque se eu entendesse tudo, a minha razão deveria dizer o contrário. Essa fé está muito pequenininha, velho. Não tem sentido, aliás. Porque como que pode? Caramba, agora sim! Nossa, alguém conseguiu me explicar tudo, entendi tudo sobre Deus. Entendi tudo sobre o plano da humanidade. Fechou. Fechou. Agora sim, agora entendi o que é a fé racional. Fechou. Entrou na minha razão. Desculpa. Não é. Porque não faz sentido, portanto, não é racional que Deus e os seus planos, sendo ele de um nível de elevação e de profundidade, de intensidade, que ninguém alcança, nada pode contê-lo, e de repente alguma coisa dele caber na sua cabeça. Nada nunca vai caber de Deus na sua cabeça. Vai ter uns pedaços. Nunca você vai alcançar. Daquele texto lindo, né? Que tem até uma música, a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, do conhecimento de Deus, né? Essa ideia de algo inatingível, de quem deu primeiro, para depois, etc. Então, o Velho Testamento ele vai falar muito para a gente, enquanto a gente faz essa leitura, uma leitura que tem uma cronologia, que tem lugares onde eles aconteceram, e cada vez mais a arqueologia ela vai descobrindo e confirmando muito do que está. A arqueologia não descobriu coisas e depois alguém escreveu a Bíblia ajustando a arqueologia. A Bíblia, sendo muito mais antiga, narrou coisas, episódios, acontecimentos, nomes de reis, nomes de pessoas muito ricas. E, de repente, depois a arqueologia vem ali achando confirmações, evidências de narrativas bíblicas. É lindo demais isso. Isso alicerça a nossa fé, embora ela não dependa disso, né? Porque a fé não tem a ver com a confirmação. A fé ser racional tem a ver com fazer sentido. Eu não preciso de prova da narrativa para ela ser racional. A narrativa ela é racional por ela fazer sentido. Então, a gente não precisa da confirmação arqueológica. E se um dia a arqueologia disser que tudo isso é mentira, também não vai esvaziar nada, porque continua sendo racional. Porque a arqueologia, alguém pode dizer que provou uma coisa, pode ter um equívoco na leitura da arqueologia, ou pode ter alguém maliciosamente plantado algo para poder tentar atacar a nossa fé. Né? Então, é bom, é interessante, alicerça a fé na medida em que confirma, mas a nossa fé não depende de prova, não depende de arqueologia, não depende de indícios. A fé é racional, ela não é provada. Ela é fé justamente porque não é provada. Ela é racional. Jesus diz, mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Então, a fé não é para quem tem prova, a fé é para quem não viu. Mas faz todo sentido. Essa que é a ideia da fé racional, né? Faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa que se tenha apresentado. Então, nós vamos, então, ao longo desses tópicos, ver o quê? A essência da nossa existência ali, desde o início, e apresentado, então, aqui o quê? Como Paulo diz em Colossenses e Hebreus, da divergência, né? Muitos dizem que realmente Hebreus não tenha sido escrito por Paulo, mas de todo jeito Paulo diz que está em Colossenses, Colossenses sim, é uma carta dele, e o escritor de Hebreus, aos Hebreus sendo Paulo ou não, mas em 3 textos é dito justamente essa ideia de que as coisas que estão no Velho Testamento, a lei, os profetas, elas dizem a respeito a coisas, são sombra do que haveria de vir, é uma maquete do que haveria de vir. Então, quando se fala desse haveria de vir, na verdade, é muito mais algo
que, embora também sobre algo que haveria de vir, mas está para muito além. É sobre algo que está acontecendo num outro plano muito maior. É sombra. O que vai acontecendo ali com o povo de Israel, e a gente vai lendo, é o que, na verdade, foi acontecendo, está acontecendo e vai acontecer com a humanidade toda. Com toda a humanidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, ali é só uma sombra. Deus escolheu uma pessoa para, a partir dela, fazer um povo. E a gente vai, então, ver isso no livro de Gênesis, né? E vamos passar num tópico aí por isso, 1 ou 2. Deus escolhe uma pessoa. Primeiro tem lá Adão. E aí Adão, então, você começa a multiplicar. E, de repente, então, Deus escolhe uma pessoa, Abraão, e diz para ele assim, olha, de você eu vou fazer uma nação muito poderosa. De você eu vou fazer o meu povo. A gente já tem que, justamente a nossa fé racional, a gente tem que se dar ao luxo de fazer a pergunta que às vezes a gente não quer fazer. Peraí, como assim? Deus, tá lá, Deus, tá, aí fez a humanidade, beleza. Aí ele vai e escolhe uma pessoa, Abrão. Ele escolheu Abrão. Dentre tantos outros, em tantas épocas, tantos lugares, ele vai e escolhe Abrão. Aí ele diz assim, você, como se fosse aqui o Jeová hoje, no nosso tempo, na nossa época, em tantas épocas, chega para o Jeová e diz assim, e o nome é bem propício, né? E aí chega assim, Jeová, você, deixa eu te falar, você, eu estou te escolhendo. Deus chega para o Jeová e diz, eu estou te escolhendo. Não é o Emer, não é a Inesita, não é a Cirleide, estou escolhendo você, Jeová, para você ser o cara, a partir da sua descendência, vem ali da Sofia e tal, vai ser da sua descendência, eu vou fazer o meu povo. Em contraste com todos os outros. Você, Jeová, a Sofia e os descendentes dela vão ser o meu povo. O Emer vai ser o contraste disso e a descendência dele, vai ser o meu não povo. A Inesita, Jeová, vai ser o meu não povo. A Cirleide, Jeová, com Pedro, os descendentes dele, vão ser o meu não povo. Como assim? O Deus que não discrimina escolhe uma pessoa e diz assim, você, em detrimento de todos os outros, a sua descendência em detrimento de todas as outras, que ele também criou, que ele também formou, não faria o menor sentido se Israel fosse um fim em si mesmo. Louvado seja Deus que Paulo disse, ei, sabe Israel? Sabe toda essa narrativa, todos os acontecimentos, tudo que Deus moveu por Israel e contra Israel, sabe? É só um desenho. É só uma maquete. É só uma sombra. É porque a humanidade não estava entendendo e Deus nunca ia entender. Deus falou assim, quer que desenhe? Aí Deus desenhou para a humanidade. Pegou Israel. Israel é um desenho da humanidade toda. Desde o Marco Zero até não sei onde. É um desenho da humanidade. Desde sempre. Para que a gente pudesse olhar para um povo e entender a humanidade. Olhar para um acontecimento e entender um evento na relação com Deus. Olhar para um outro evento que aconteceu e olhar para uma outra realidade ali entre Deus e os homens. Uma outra ali, olhar para a realidade entre os homens e os homens. Então, isso vai falar, essa leitura vai nos falar da essência da nossa relação, da nossa existência, a nossa origem, o nosso propósito, o nosso destino, e vai falar da essência da nossa relação com Deus. Mas da humanidade como um todo. Porque Israel, como Paulo vai dizer também, não é quem o é fisicamente. Israel não é quem tem o prepúcio cortado. Israel não é quem é circuncidado na carne. Israel não é quem nasceu de sangue israelita. Israel não é quem nasceu em solo israelita, até porque Israel, a grande maioria do tempo, nem solo teve. Israel é quem o é no coração. O verdadeiro Israel sobre o qual todo o Velho Testamento falou são aqueles que, no seu coração, admitem
admitem-se como Israel, reconhecem-se como Israel, reconhecem Deus como esse Deus soberano, e toma a decisão de fazer esse movimento inverso ao que Adão fez, no sentido de voltar para essa existência que evidencia Deus, que evidencia os seus atributos, que evidencia a sua maneira de ser, né? Que é em amor. Então, a gente precisa ler o Velho Testamento como sombra. Qualquer leitura do Velho Testamento que não seja sombra, nós vamos ter grandes problemas. E a gente vê isso desde sempre, inclusive na atualidade. Você vai ver, então, se você não vê como sombra, você vai ver a Bíblia que diz que Deus não discrimina, discriminando. Já entraria uma grande contradição aí. Você não conseguiria entender, se não entende ali como um desenho para a humanidade, você nunca conseguiria entender Deus mandando matar um outro ser humano. Menos ainda um outro país completo, uma outra nação completa. E mandar dizimá-la. Não encaixaria no conceito de amor? Se você não vê como apenas um desenho, e que para que esse desenho fosse por nós entendido, Deus se permitindo cortar na própria carne, e colocando um filho para matar um outro filho, porque sim, esses outros povos também eram filhos de Deus, no sentido de também foram feitos por Deus, e faziam parte do propósito de Deus que eles tomassem rumos diferentes, para que existisse o contraste entre quem é de Deus e quem não é de Deus, para que a humanidade pudesse enxergar esse desenho e fazer a opção, dizer, assim que é ter Deus e assim é não ter Deus. Entendi pelo desenho, eu quero Deus. A gente só entende a nossa linguagem, seres humanos caídos, do egoísmo. Aí Deus aí fala na linguagem da gente do egoísmo, do se dar bem. Aí Deus faz esse desenho com a humanidade, ele se permite esse desenho, meu irmão e minha irmã. Um desenho no qual ele pega um filho e manda matar o outro. Porque ele permite a divisão, a separação, e permite que um determinado filho caminhe no sentido de ser identificado como povo de Deus, e outro filho caminhe no sentido de ser identificado como não povo de Deus. Tendo tido a mesma origem. Não houve dois sopros, só teve o sopro em Adão. A humanidade é uma só. E Deus se permite que a humanidade caminhe num determinado rumo e tome os rumos para que ele, então, chegue para um ser humano, para um povo, para uma nação, que tem ele como Deus e que é seu povo, que chama Israel por acaso. Poderia, na história, ter sido outra, mas por acaso nesse sentido, que foi o desenho que ele fez. E aí, de repente, então, ele manda eliminar um outro povo que tem uma mesma ancestralidade, que em algum ponto vai ter um pai comum. E ele manda matar pais, manda matar os filhos, manda matar velhos, manda matar crianças, e diz, mata tudo, mata os animais desse lugar, mata todo mundo. Se a gente não entende como sombra, a gente ia entender que Deus... Como assim? Deus mudou. Não, então se Deus não mudou, Deus discrimina. O que é? Se a gente não entender como sombra, vai ter que dar um monte de nó na nossa cabeça, se for uma cabeça racional. Na verdade, Deus está se permitindo. Imagina você como um pai. Porque Deus é pai e é perfeito. Por mais falho que você como pai e mãe seja, imagina você, para que a sua descendência lá na frente entendesse, e você permitisse que os seus filhos tomassem rumos diferentes, e você, para que, num plano muito maior, consciente de que a vida não se resume a essa existência, que seu filho, a vida dele não acaba quando essa existência acaba, parte dessa consciência, e Deus tem essa consciência, e aí Deus, então, permite, é como se você permitisse, então, olha que você estaria cortando na própria carne quando você caminha a história dos seus filhos, no sentido
de que você sabe que um dia vai mandar os filhos que estavam vivendo em comunhão com você matar os filhos que não viviam em comunhão com você numa guerra. E isso só faz sentido como amor para um pai e mãe que não discrimina, independente da decisão do filho, etc. Ele não discrimina, só faz sentido se a gente percebe Deus como cortando na própria carne, sabendo que aquele povo que está sendo dizimado, ele está sendo dizimado da história. Mas a verdadeira história que acontece para além da materialidade, porque, como a gente viu, nós somos espíritos que habitam corpos. Nós não somos esse corpo material, nós somos o sopro de Deus. Ele soprou o fôlego de vida, ele se tornou um ser vivente. Nós somos, então, esse sopro, nós não somos essa carne. A carne já existia, o boneco já existia e não era a gente. Isso é o que Deus nos deu para a gente interagir com este mundo físico. Mas a nossa vida está para além disso, tanto na origem quanto no destino. A gente vem de Deus que é eterno e a nossa vida vai ser catapultada para a eternidade quando isso aqui acabar. Ela vai continuar na eternidade. Então, Deus, consciente disso, quando ele permite, e não só permite, como manda uma nação, a nação de Israel, matar e dizimar uma outra nação, ele sabe que essa nação que está sendo dizimada e morta, ela não acabou. Ela só acabou no plano físico, que é nada comparado com toda a eternidade. E essa nação que não teve a oportunidade de conhecer Deus, que o próprio Deus dirigiu os rumos da humanidade para fazer um desenho e tudo, eles, de alguma forma, tiveram ou terão a oportunidade, cada ser humano, de conhecer Deus. Que seja naquele momento, como vai, salvo engano, também escrito aos Hebreus dizer, escrito aos Hebreus mesmo, vai dizer o quê? Que Deus, então, Jesus vai ao inferno e lá prega para as almas que estavam algemadas. Talvez isso seja uma referência a essas pessoas que sequer tiveram a oportunidade aqui da existência de conhecer Deus, Jesus, a sua obra, e que a vida delas tomou um rumo para que esse delineamento desse desenho feito para a gente acontecesse. Então, a gente tem que entender, e eu não estou inventando isso, Paulo disse que era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Era sombra de algo muito maior que haveria de vir ou que estava acontecendo num outro plano, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Contestar, redarguir, reforçar, fique à vontade, gente. Então, porque eu tinha muita dificuldade quando eu ia ler. Porque você vai ler ali o próprio Gênesis, mas depois ali, principalmente, ali, quando você vai ver Êxodo, Levítico, quando você vai ver Números ali, a passagem ali pelo deserto, quando você vai ver ali a conquista, né, das terras ali de Canaã, elas estavam habitadas. É igual a gente que diz assim, que os portugueses descobriram o Brasil. Peraí, isso aqui estava habitado. É a mesma coisa que Canaã. O povo de Israel chega lá para poder tomar posse da terra prometida, mas quando chega lá, a terra estava habitada, tinha gente lá de carne e osso, que tinha a mesma ancestralidade, ia chegar num ponto que ia ter um pai comum, mais cedo ou mais tarde. E Deus diz para Israel que está chegando e diz assim, chega e mata geral. A terra é essa aqui, eu vou dar força para vocês, eu vou dar unção para vocês, eu vou mandar meu anjo para ajudar vocês, mas vocês vão ter que mover, vocês vão ter que pegar na espada. Vocês vão ter que cortar umas cabeças. Qual o sentido que faria? Na minha razão, não faz. Na minha razão, não faz. O Deus que é apresentado pela Bíblia como um todo, que não muda, que não tem sombra de variação, que não discrimina, que não faz acepção de pessoas, em quem não se vê parcialidade, expressões usadas na Bíblia, não faria para mim o menor sentido se Israel fosse um fim
em si mesmo. Se Deus estivesse, de fato, atuando em prol de Israel em detrimento desses outros povos. Mas a verdade é que Israel é um meio, como esses outros povos são um meio. É como um profeta vai dizer, né? Se Deus, comparando então Deus como um oleiro, e diz, olha, se ele escolhe um vaso para honra e para desonra, isso não é problema seu. Ele é quem faz. Isso, se a gente pensa nisso como esse destino final desse vaso, eu sempre tive muita dificuldade. Agora, se a gente está pensando nesse vaso honra e honra, num plano que é apenas ainda um meio, que é ainda sobre essa existência material, aí para mim é muito mais tranquilo. E de que ambos, o vaso da honra e o da desonra, estão sendo usados para um desenho para que a humanidade possa entender, aí para mim é outra coisa. Se é apenas uma sombra, aí faz todo sentido. E que quando esse vaso que foi escolhido e desenhado e moldado para desonra, que quando a existência dele aqui acaba, na verdade a vida dele não acabou, e que aí Deus, na sua infinita sabedoria e graça e misericórdia, vai saber como tratar com cada um aqui, né? E aí já não é da minha conta, embora eu possa fazer aqui acolá alguma conjectura como essa, de Jesus ter ido no inferno e pregado para as almas que estavam algemadas, né? Para mim, isso seria uma das possibilidades ali, por exemplo. Um nó que nos daria, de repente, né, sobre Judas, se a gente, como muitas pessoas falam, e aí, no caso de Judas, tá salvo, não tá salvo, então tem a predestinação, aí você já vai dando esses nós se a gente não entende isso aqui tudo como sombra. Essa sombra que está fazendo um contraste para a gente todo o tempo entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Uma sombra que está fazendo um contraste todo o tempo entre luz, que é o que acontece quando a gente vive com aquele que é luz, ou trevas, que é o que a gente vive quando o povo que decide viver longe de Deus, que é a luz. Então, Israel, luz, os outros povos, escuridão. Israel, vida, os outros povos, morte. E os outros povos mortos estão representando a humanidade como um todo caída. Nós é quem somos esse não Israel. Nós em quem somos esse não meu povo. Somos nós, que em Adão optamos por viver longe da presença de Deus, por não sermos povo de Deus, por não integrarmos um corpo com Deus. Esse não povo somos nós, inclusive o próprio Israel, que também é descendente de Adão, todos, desde Abraão, são descendentes de Adão e, portanto, como a Bíblia diz, já nasceu em pecado. Se já nasceu em pecado, já nasceu separado. O próprio Israel escolhido. Embora no desenho a gente olhe e veja que Israel é o povo de Deus. É no desenho. Porque, na realidade, Israel também é não Israel nesse plano maior. Israel também é esse que está sendo ilustrado pelo não meu povo, que depende da graça, que depende da misericórdia, que depende desse movimento de um libertador, que depende de um Messias. Então, esse contraste, que ao longo de todo o Velho Testamento vai sendo feito, para quê? Deus vai dizendo, é para mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa é a finalidade do desenho. Porque a nossa fé é racional, mas ao mesmo tempo que é racional, é uma fé racional de seres caídos, que abriram mão da inspiração de Deus, amor. Agora a gente só conhece a inspiração do eu ego, do eu egoísta, do eu que só pensa em mim, que só discerno a partir dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas concupiscências. Esse é o discernimento que eu faço e eu uso a minha razão a partir disso. Então, Deus precisa fazer esse desenho e, no desenho, ele fala a nossa linguagem, que é a linguagem do interesse, é a linguagem do material.
E a linguagem do se vocês forem meu povo, eu abençoo vocês. Se vocês forem não meu povo, eu não abençoo. Se vocês forem meu povo, eu vou dar longevidade para vocês. Se vocês forem não meu povo, vocês vão morrer cedo. Se vocês forem meu povo, vocês vão ser ricos. Se vocês forem não meu povo, vocês vão passar necessidades. É o contraste que é feito ali na sombra, porque está falando no desenho uma linguagem que a gente entenda. Se falasse linguagens espirituais, dos verdadeiros valores, perdão, dos verdadeiros tesouros, nós não entenderíamos. Porque usaríamos a razão a partir de ser humano caídos que somos. Então, Deus usa, de fato, essa estratégia. Isso é sombra sobre algo que haveria de vir. Então, não tem sentido em alguém pegar a Bíblia e querer fazer, então, agora a leitura de toda a Bíblia a partir da relação de Deus com o povo de Israel e com os povos que não eram povo de Deus e criar uma figura, uma teologia de que Deus hoje está abençoando quem é dele materialmente e está amaldiçoando quem não é dele materialmente. Não faz, sobre vários aspectos, o menor sentido. Mas tem muita gente fazendo isso, que abre a Bíblia e tudo que ele abre na Bíblia aqui, ele consegue, praticamente sobre todo o texto, ele consegue fazer uma aplicação sobre cura e libertação, sobre cura, sobre saúde física. Tem um outro que abre a Bíblia aqui, ele de cabo a rabo, ele praticamente tudo ele consegue abrir, ele consegue pregar sobre prosperidade financeira. Por quê? Porque ele está admitindo, ele pega esses textos do Velho Testamento, esse contraste ali, onde Deus está falando ali a partir da nossa linguagem de homem caído que só pensa em nós mesmos, para a gente atrair e ter interesse pelo desenho. E esse pessoal está ficando por aqui e está reduzindo todo o evangelho à maquete e violando um monte de princípios básicos aqui de interpretação para dizer que essa maquete aplica para nós. Se aplica para nós, nós somos o não povo. Se a maquete for um fim em si mesmo. Porque toda a promessa era para o descendente de Abraão, que nós não somos. Toda a promessa aqui na maquete é para o povo de Israel, coisa que fisicamente nós não somos. Mas o sujeito consegue pegar e dizer que isso se aplica para toda a humanidade, os mesmos princípios, fazendo um duplo carpal, um salto duplo carpo, sei lá aquelas expressões das Olimpíadas, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Um mega salto. E aí, de repente, cai agora e é apresentado como supostamente evangelho, no Novo, um suposto Novo Testamento, onde a promessa é a mesma da maquete, que era desenhada por um povo que só pensa em si, um povo egoísta que não consegue pensar no próximo, que é tudo que Deus quer, abomina e quer eliminar da gente. Mas consegue pregar um suposto Novo Testamento, que na verdade é uma terceira aliança que está sendo criada, que não é o Novo Testamento, a nova aliança que Jesus veio apresentar para a gente, onde diz que isso, na verdade, se aplica para toda a humanidade, mas não diz qual é a explicação, porque se não for essa, a de que é um outro plano que não o material, não vai colar essa interpretação. Aí diz, então, que se aplica para todo mundo que aceitar Jesus como Senhor Salvador, que fizer uma declaração, que frequentar um determinado grupo, uma determinada religião, que passar por um determinado ritual, esse é o grande salto que fazem. E aí, então, diz que o prêmio, aquele tesouro, aquela promessa que tem aqui na Velha Aliança, que é a maquete, que é o desenho, está valendo ainda como fim. Agora como fim. Puxa como um fim em si mesmo. Aquele tesouro que Deus o tempo todo menospreza. Ele só dá valor para isso quando está falando na linguagem nossa sobre ouro, sobre longevidade,
sobre ter muito filho. Enoque, o primeiro que andou com Deus, foi o primeiro e único que morreu cedo naquela época lá. Desde lá de Gênesis a gente vai ver isso. Enoque, o único, quando tem um registro de alguém que andou com Deus, você não vai ver falando mais do cara com coisa de 300 anos, sei lá, quando todo mundo está vivendo, chegando nos 900 anos, 800, 900 anos. Enoque foi embora na flor da idade. E, de fato, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. E a gente está aqui com a conversinha de que quem é de Deus, no plano final, é esse duplo carpado que a gente dá, vai ser longevo. Não vai morrer cedo. Que vai ser rico, quando Jesus, o discurso dele é muito mais atacando o rico do que enaltecendo. Tiago, você lê Tiago, você vai dizer, meu Deus do céu, o trem está feio para os ricos mesmo. Mas o evangelho que é pregado é o quê? O fim é a riqueza. A prova de que você está com Deus ou não, se Deus é contigo ou não, é se você ganhou dinheiro ou se não ganhou. A prova é a mesma lá da sombra, que se você está por cima ou se você está por baixo. Se você está emprestando ou se você está tomando emprestado. Meu Deus! Que golpe é esse? Isso é uma terceira aliança exclusivamente humana e Deus não faz parte disso. A aliança de Deus é aquela que vem, que é apresentada por Jesus. As boas novas, a boa notícia. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. As boas notícias de Jesus, as boas novas de Jesus chega contando, é justamente para dizer assim, galera, sabe a sombra? Sabe aquele desenho? Deixa eu falar para vocês duas coisas. Primeiro, mesmo que vocês não conseguirem obedecer 100% igual está lá, pode rolar para vocês. Segundo, e o que é melhor, o tesouro, na verdade, a bênção que eu tenho para vocês, está para muito além e não necessariamente passa pela riqueza material, pela riqueza nessa vida, pela longevidade. O tesouro verdadeiro, que é para quem me adota como povo, para esses que se circuncisam no coração e se tornam Israel de Deus, o verdadeiro retorno para esses, a minha parte para esses na aliança, sou eu. E aí, é onde muitos, ouvindo ainda o evangelho, ouvindo a proposta de Deus da nova aliança, com o olhar do ser humano caído e egoísta, talvez porque a mensagem ainda não tenha sido para ele, não chegou o momento dele, sei lá, ainda não teve o João Batista para preparar o caminho para que essa mensagem chegasse para ele, talvez por isso, mas seja por que razão for, e parece que para a grande maioria, talvez por isso, como Jesus falou, o caminho que conduz à perdição é largo e o conduz à salvação é estreito, ninguém quer ir por ele, a gente vai ver o quê? Parece que há uma grande decepção, e em alguma medida para nós também, em alguma medida, em alguns momentos, há uma grande decepção quando Jesus faz essa transição na interpretação. Quando Jesus diz assim, sabe o desenho? Então, sabe a promessa que tem no desenho, na maquete, na sombra? Longevidade, riqueza, emprestar para muita gente, não tomar emprestado. Deixa eu te falar, porque eu falei a linguagem de vocês, mas agora que vocês já estão aqui comigo, eu desenhei tudo para quando eu chegasse, tivesse uns holofotes em cima de mim, apontando para mim. Eu já fiz uns milagres aqui, ressuscitei, curei, para vocês verem que eu realmente era o Messias. Vocês entenderam que eu sou esse cara. Agora deixa, então, já que a atenção está toda para mim, tudo fechou em mim agora, o close da câmera da humanidade está em mim. Deixa eu falar agora para você. Eu é que sou, na verdade, esse tesouro. Ali é só o desenho. Sabe o tesouro real? Que está refletindo, que está fazendo a sombra aí, e a sombra é esse carro, essa casa, a longevidade, a saúde, muitos filhos. Sabe essa sombra? Na verdade, sou eu. Sou eu esse tesouro. A grande maioria de nós, e talvez todos nós em alguma medida, certamente todos nós em alguma medida, esse lado nosso caído vai dizer, é? É legal.
Legal. Mas, assim, vem junto também no pacote a parte do material? É só você mesmo? É só a comunhão mesmo com o Senhor? Ou tipo, o carro vem junto, a casa, a saúde? Metade? Tá, não emprestar tudo bem, mas pelo menos assim, nem empresta, nem toma emprestado. Dá para pelo menos viver sem depender dos outros? Não? O Senhor que é suficiente. Aí a presença do Senhor que é suficiente. Entendi. Nossa, bom demais, hein? Nossa, bom demais. Aí a gente tem que sair fazendo esses escarpado, meu amigo. A gente tem que sair fazendo as emendas, porque com a nossa natureza caída, esse evangelho que Jesus veio pregar não interessa. É por isso que João Batista tinha que vir para preparar o caminho para Jesus. E é por isso que eu e você precisamos de alguém, e nós tivemos. Para que no dia que Jesus chegar para dizer para a pessoa, sou eu, ele já esteja preparado, tenha no mínimo ali os dois habitando de verdade, sei lá, mas tem alguma coisa dentro do cara preparado, porque senão não vai rolar a mínima. Comigo e com você só rolou, não é porque a gente é especial, é porque Deus mandou um João Batista para preparar esse caminho para que no dia que essa palavra de Deus, a palavra de verdade dele chegasse para a gente realmente entendesse que isso de fato é um grande presente, é o presente. Por isso Jesus conta aquela parábola, o que eu vou comparar para vocês o reino de Deus? Ele está fazendo nessas parábolas a transição, ele está falando, gente, vocês ouviram lá o da maquete e tal, beleza, mas deixa eu... Como é que eu comparo para vocês o reino de Deus? É algo que não dá para eu explicar para vocês, porque está para muito além de tudo que vocês possam conceber. O que é a minha presença, o que é a relação comigo. Deixa eu tentar aqui. Ele diz, é como uma pessoa muito rica. Olha que a sombra fala de riqueza. É como uma pessoa muito rica, que tem muitas propriedades. E, de repente, ela vai lá e descobre um tesouro muito valioso, mas que não está na propriedade dela. Essa pessoa vai lá, vende todas as suas propriedades, todos os seus bens, pega o dinheiro, vai lá e compra aquela propriedadezinha pequena, onde tinha aquele tesouro grandão. Mesmo na linguagem que Jesus tenta falar com a gente, fazer essa transição, ele ainda precisa usar a nossa linguagem do interesse. A gente está trocando um monte de propriedade por um tesouro, mas na cabeça da gente ainda vem o quê? Deve ser um diamante, uma pepita de ouro gigante, deve ser um negócio... A gente não consegue imaginar esse tesouro que Jesus está falando na parábola como sendo ele próprio. Isso só é possível na medida em que, como Jesus disse, ele conta em parábola, para que a gente não entenda mesmo, até porque não tem como, mas é quando o Espírito Santo, então, vai transformando a letra em vida. Mas isso é um processo, por isso que eu falei, em alguma medida, todos nós temos, não dá para negar, e eu sou franco com isso, e a gente experimenta decepções quando a gente vê que não necessariamente está atrelado e que a velha aliança, essa sombra ali, não tem promessas ali para a gente, do material. Não sei se eu consegui me fazer entender aqui, tanta viagem aqui, mas se alguém quiser complementar ou perguntar aí, a gente está caminhando. Caminhando não, a gente vai ter que parar aqui. E tomar ceia. Mas então o desafio é esse, assim, é olhar o Velho Testamento principal, é isso aqui nessa introdução nossa, como sombra. Qualquer leitura que não seja sombra, a gente vai ter problema, né? Aqui depois leiam aqui, eu falo ali sobre cada livro, né? A ideia ali nessas passagens e tal. E aí a gente, então, eu estava programando a gente passar aqui pela essa introdução e já ir para o tópico 1, hein? A gente ficou nos 2 parágrafos aqui da introdução, mas é porque essa coisa sombra, por isso que eu marquei muito forte aqui, sombra aqui no título, e marquei forte aqui, sombra aqui, porque é tudo. Se a gente não aprender a ler o Velho Testamento como sombra, a gente realmente vai ter problema. A gente vai adotar essa terceira aliança, esse terceiro testamento aí. Alguém, por favor, que queira aí complementar, questionar, e aí talvez, dependendo do questionamento, não dê tempo da gente fazer aqui, trabalhar aqui, conversar aqui, a gente faz numa outra oportunidade, mas se alguém quiser dizer algo, por favor.
É só dentro daquilo que nós estávamos falando lá no início sobre a fé racional, e, e às vezes eu percebo que até uma ferramenta do inimigo, uma estratégia do diabo para conduzir as pessoas longe do evangelho, fazer com que as pessoas não racionalizem aquilo que deve ser racionalizado e tentar racionalizar aquilo que tem que ser entregue, tem que ser aceito. É muito mais cômodo, é muito mais tranquilo quando a pessoa prega um evangelho que massageia o nosso ego e que encontra, que converge com aquilo que a gente deseja, com os nossos anseios. E aí é muito fácil aceitar isso sem questionar. E é isso até que é pregado muitas vezes, porque é meio que no automático. E aí você começa a absorver sem racionalizar coisas que você deveria dar uma parada, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Dar uma parada, dar um freio e começar a fazer uns cálculos, fazer umas contas. E continhas básicas, né, Jeová? A gente vê uma a gente quer ser enganado, né? Exatamente, uma espiritualidade tão rasa, tão fútil, tão assim, infantil, porque é agradável, né? Massageia nosso ego. E eu acho até que é uma estratégia mesmo demoníaca, porque certamente, enquanto a pessoa está com a vista deturpada e ela não consegue enxergar porque está confortavelmente. Tem uma música dos roqueiros antigos aí, Floyd, que ele tem esse título, confortavelmente anestesiado. Como se estivesse anestesiado, está confortável ali, absorvendo aquela situação e andando como um gado mesmo, sendo tocado, sendo guiado. E aí, esse ponto que você mencionou aí sobre a fé racional é uma coisa que a gente vai ter que reverberar no nosso coração durante a semana para ver até onde a gente está aceitando algumas coisas que a gente tem que racionalizar e até onde a gente está racionalizando coisas que deveria aceitar. Amém. Verdade, tem razão. Que o Espírito Santo, só o Espírito Santo vai nos conduzir nesse raciocínio, né, Jeová? Muitas vezes a linha vai ser tênue, né? Exatamente. Verdade. Nossa, realmente. E aí, interessante o que você falou desse anestesiamento confortável aí, que, cara, aquilo que a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Deus, ele vai lá no íntimo, no profundo, né? E como Paulo nos adverte na carta aos Romanos que eu mencionei, quem quem age dessa maneira, como você falou, quem se admite a essa leitura confortável, essa interpretação confortável, porque ela vai de acordo com o meu ego e tal, Paulo justamente diz, por que essa pessoa não tem disco? Cara, mas o padre me enganou, o pastor me enganou, o bispo me enganou, era o que era o meu líder de célula me disse que era assim, e eu só fui sincero no meu erro. Mas o que Paulo diz é: você não tem desculpa quando você decide violar a imagem de Deus e troca ela pela imagem dos homens. Quando você deixa de refletir essa imagem de Deus e reflete a sua própria imagem caída, quando você resolve viver desse jeito uns contra os outros, ainda que a pretexto de estar sendo abençoado por Deus, você não tem desculpa porque isso viola a natureza de Deus. Essa interpretação que você adotou, ela viola os atributos invisíveis de Deus e a sua natureza. A expressão que está lá, os atributos invisíveis. Ninguém vê esses atributos de Deus, mas a natureza evidencia eles claramente. Então, a minha fé racional, minha razão está todo o tempo vendo a natureza. E eu tenho a obrigação de ver que, pela natureza, a maneira dos animais se portarem, os passarinhos, as plantas, o universo, o micro-universo, eu tenho que ver que não faz sentido essa fé que está sendo proposta para mim. Não faz sentido. A fé que, como você falou, que a única coisa que ela faz é massagear o meu ego, aumentá-lo, inchá-lo, né?
E agora eu simplesmente me sinto na possibilidade de existir. Agora, não só em detrimento do próximo, que sem a fé eu sempre existi em detrimento do próximo, desde a queda de Adão. Mas agora eu existo em detrimento do próximo e em nome, em suposto nome de Jesus. Acabar de estragar. É ou não é? A minha fé é isso. Sem fé, a gente já vive uns contra os outros. Sim. Agora, com a fé determinada que nos é apresentada, eu continuo vivendo uns contra os outros, mas agora em nome de Deus. Sim, sim. Ai de você, tu tá enrolado. Não é? Misericórdia. Não condiz com a natureza e com os atributos invisíveis de Deus. É como eu estou dizendo, a gente pode até, conhecendo os atributos invisíveis de Deus, você pode discordar da literalidade de um texto do que, num primeiro momento, ele passa. A prova de Deus ter discriminado, opa, isso não faz sentido. A natureza, então eu vou ter que ler isso aqui de acordo com a natureza dele, que a própria natureza evidencia os atributos dele. Com o fato de que ele é pai de todo mundo e não só de Adão, de Abraão e tal, né? Que o Espírito Santo nos dê mesmo isso, viu? E não é para só essa semana, não, me permita te corrigir, para a vida, porque isso vai ser um negócio para a vida. Exatamente. É porque você trouxe luz aí. Se é confortável para o nosso ego, a gente vai estar sempre querendo ela e arrumando mais pretexto e mais subterfúgio. Misericórdia, não é brinquedo, não. Ainda bem que até a maneira de você ter uma referência, hoje em dia é mais confortável passar responsabilidades de princípios que Deus nos coloca, como oração, busca da palavra, entendimento, para uma outra pessoa. Então, muitas vezes uma fé mística, tem alguém que revela e que ora por mim, e que entrega uma mensagem fresquinha, e essa mensagem vem de encontro com o que eu estou querendo, eu vou ficar pagando preço para quê? Eu vou viver uma vida no automático, se eu fizer alguma coisa. Vou ali, requento ali uma profecia, alguém que está pagando preço. Exatamente. Dá muito mais trabalho pensar, dá muito mais trabalho pagar um preço, sacrificar, leitura, busca, oração, e as pessoas não querem esse preço. E além de dar mais trabalho, eu chamo a responsabilidade para mim, né? Quando eu admito que eu estou pensando. Sim. É cômodo que você falou daquela, como é que você falou aí, da anestesia. Confortavelmente anestesiado. É cômodo para esse estado confortavelmente anestesiado. Também a minha sensação de que se eu estiver errado, é o Jeová que está me ensinando errado. Não vai ser, é cômodo, né? Como se Deus, a culpa é dele, hein? É cômodo. Exatamente. Né? Portanto, confortável e anestesiante. Vamos então tomar a Santa Ceia?